do Senhor Jesus te encontre nesta noite, encontre o seu coração. Tem dias na nossa vida que são difíceis, são pesarosos, são tristes, mas nós temos um Deus que libera o Espírito Santo, o Deus Consolador, o Deus que nos dá força, o Deus que nos anima. E a minha oração sobre a sua vida nessa noite é que o Consolador esteja atuando na sua vida. Nós, aqui em 2 Samuel, nós vemos aqui uma aplicação de vida muito séria. Davi e Jonatas, eles tinham um vínculo especial. Lá em 1 Samuel 18:1, nós vemos que eles fizeram uma aliança de amizade. Nós já falamos várias vezes sobre Davi e Jonatas. Eles fizeram essa aliança de um cuidar do outro. Às vezes, na família, existem pessoas que são irmãos que muitas vezes têm amigos que são mais chegados que os próprios irmãos, né, de carne. E o exemplo é bíblico. Realmente isso acontece. Tem pessoas que se identificam conosco, tem pessoas que gostam de estar conosco, tem pessoas que têm admiração umas pelas outras e elas se tornam verdadeiros amigos. E nós vemos aqui na Bíblia que quando Jonatas morreu, Davi lamentou imenso. E o modo, que Davi enfrentou aquela situação foi de muito sofrimento. Nós vemos essa história lá em 2 Samuel, versículos 11. Diz que Davi rasgou as suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E eles se lamentaram, eles choraram e jejuaram até o fim da tarde. Porque Davi, ele sofreu muito com a morte do seu amigo. Toda vez que uma pessoa perde o ente querido, como Davi perdeu, como é o nosso exemplo hoje, ou quando a pessoa sofre uma perda significativa, ela precisará chorar. Ela precisa se aliviar, eu posso dizer assim, através do choro. O processo do luto é um processo importante, é necessário, é saudável, para a sua mente, para o seu emocional e até para o seu físico. Porque quantas vezes nós sofremos essa dor da perda e emocionalmente nós ficamos derrotados, nós ficamos mentalmente arrasados, mas o nosso corpo físico sofre também. Nós observamos que Davi rasgou as suas vestes e lamentou a sua perda chorando. No Velho Testamento, muitas vezes, quando a pessoa passava por um grande sofrimento, ela rasgava as vestes em sinal de tristeza, em sinal de choro, em sinal de luto. Muitas vezes a pessoa que se recusa a passar pelo processo do luto não está encarando a realidade, não está querendo não ver aquilo que ela está passando, o que trará um efeito devastador sobre o seu ser a longo prazo, nós podemos dizer. Portanto, nós que vemos o sofrimento, às vezes nós não estamos passando, mas a outra pessoa do nosso lado está passando, Deixe-a chorar, diga para ela que isso é necessário, chorar até quando ela sentir que a sua alma está mais leve, que o seu corpo está mais estabilizado. Outra lição de vida que nós aprendemos é um espírito de aflição é outra coisa totalmente tratável e que nós devemos rejeitar. Geralmente, o espírito de aflição se apega àquela pessoa e traz com ela um sentimento de arrependimento grave e uma culpa esmagadora. Quantas pessoas nós encontramos quando elas perdem alguém e já não tem o que fazer, Quando o Senhor recolhe uma pessoa, nós temos que pedir ao Espírito Santo que venha trazer consolo e venha tratar com aquela pessoa, Porque já está feito,
né? Deus quem dá a vida, é Deus quem recolhe. E muitas vezes a pessoa que perdeu um ente querido, um amigo, como Davi perdeu, Jonatas, eles ficam com um espírito de aflição. O que é isso? É quando a pessoa se sente arrependido, né? Se sente culpado, né? Não fiz o que devia ter feito. O espírito de aflição não permite que as pessoas prossigam com suas vidas depois da perda. Eu tive uma amiga e ela era muito apegada com a sua mãe. Era muito bonito o relacionamento delas. Eu que morava, né, aqui em Vinhedo, longe da minha família, longe da minha mãe, eu via toda tarde, elas saíam juntas, iam buscar os filhos na escola, iam fazer compras, e eu falava que gostoso, né, poder ter a mãe por perto, poder usufruir da presença da mãe. Mas um dia ela ficou com um espírito de aflição. Ela foi possuída por esse espírito e ela perdeu todo o sentido da vida. E um dia eu encontrei com ela. Ela me disse que havia pego as cinzas da mãe e levado num lugar bonito aqui em Vinhedo. E ela havia jogado aquelas cinzas. E que todas as tardes, como antes ela saía com a mãe, agora ela ia naquele lugar chorar a perda da sua mãe, anos após anos. E o que aconteceu? Essa moça veio a falecer nova ainda, né, de um ataque cardíaco. Foi tanta tristeza, tanto espírito de aflição, que o seu corpo não aguentou. Se a pessoa que sofreu uma perda, ela não resistir ao espírito de aflição, ela assumirá, a aflição assumirá o comando da sua vida e a destruirá. Se não for confrontado e controlado, ele roubará a saúde, a força, a vitalidade da pessoa e pode tirar até a sua morte. Portanto, se tem alguém me ouvindo nesta noite que está passando por este espírito de aflição, passou por uma perda e agora está sendo consumido por esse espírito de aflição, não aceite isso. Vá aos pés do Senhor Jesus, clame a Ele e peça que o Senhor venha trazer consolo do céu, né, através do Espírito Santo na sua vida. A vontade de Deus, Pai, é consolar aqueles que estão de luto. Você sabia disso? O Senhor se agrada em consolar e Ele pode. Você não deve ficar longe do consolo de Deus. Você que está tendo dificuldade em chorar por alguma perda, eu quero dizer para você, seja corajoso e encare a sua dor com o consolo de Deus. Se for necessário, resista ao espírito de aflição e receba a certeza de que Jesus dá. Ele diz em Mateus 5,4: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A palavra é do Senhor Jesus, a palavra é de vida, a palavra é viva. Senhor Deus e Pai, nesta noite eu me coloco agora, Senhor, diante de Ti e clamo pelas pessoas que estão passando pela dor do luto, que o Senhor possa, através do poder do Espírito Santo, aliviar, consolar e tirar esse espírito de aflição, de culpa, de arrependimento, que esse sentimento seja tirado e que o seu consolo seja colocado nessas vidas, nesta noite, no poder que há no nome do Senhor. Louvamos e agradecemos ao Senhor por essa palavra. Fala, Senhor, aos corações e abençoa com a sua mão poderosa. Eu oro assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã nesse mesmo horário.